tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Loio, sou professora de língua portuguesa da rede de Jaboatão dos Guararapes e, como vocês devem estar lembrados, nós estamos discutindo o que é, quais são as características, para que serve tipos de conto. Isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos continuar nossa discussão vendo os efeitos de sentidos presentes em um conto. Bora retomar, antes de qualquer coisa, o nosso desafio da aula passada? Vamos juntos olhar aqui quais foram as perguntas? Primeiro, eu pedi para vocês explicarem qual era o tema presente no enredo de Muribeca. Conseguiram notar que o grande conflito presente nesse conto tem a ver diretamente com a desigualdade social. E esse conflito, portanto, ele é um conflito, já respondendo a nossa letra B, externo. Exatamente. Vamos ver qual foi o pedido da letra C, o que dizia o nosso enunciado? Na letra C, eu perguntei para vocês qual era o narrador. E o narrador, de fato, é o narrador personagem. Nós temos aqui a fala da mulher, direto todo o texto. Também vemos que na letra D, eu perguntei quem era o personagem principal e esse secundário. O personagem principal é a própria catadora de lixo. Já a personagem secundária seriam os jornalistas. Vocês notaram que nós temos pelo menos a presença de um jornalista e de uma jornalista? Tem uma hora no conto que ela oferece comida para ele e para ela. Vamos juntos olhar a letra E? Na letra E, eu perguntei qual era o cenário. E, de fato, o cenário fica muito fácil, até mesmo pelo título do conto, que é o Lixão da Muribeca, presente em Jaboatão dos Guararapes. Na letra F, eu perguntei qual era a questão do tempo. O tempo aqui é um tempo cronológico. Sobre a questão do tempo, deixa eu fazer com vocês uma pequena observação. Conseguiram fazer a análise de que há semelhanças na fala dessa catadora com uma entrevista? Verdade. Parece que a gente está ouvindo ali o relato de uma entrevista, que a gente está ouvindo a fala dessa catadora. Muito bem. Vamos ver qual vai ser o conto de hoje? Hoje eu quero que a gente observe o conto O Ovo com Solenidade. A gente vai ficar agora numa atmosfera muito mais de terror. Vamos juntos observar? O conto começa assim. O cego estava quebrando o ovo para fazer omelete quando o porco entrou na cozinha. Sentiu os seus pés, ou melhor, sentiu aos seus pés, em silêncio. Cheirava os seus pés. O cego estava de sandálias e a saliva do porco era uma coisa quente e líquida, molhando o seu calcanhar direito. Os músculos do cego se retesaram. Sua mulher e sua filha haviam saído. Elas sabiam do grande medo que ele tinha de porcos e por isso os trancavam no chiqueiro. O cego percebeu, dentro da névoa do seu medo, que eles haviam arrebentado as tábuas podres do chiqueiro e saído. A mulher já o havia advertido. As tábuas do chiqueiro estão podres. Precisamos trocá-las. Eram 3 porcos gordos e espremidos no chiqueiro, cujas tábuas iam apodrecendo debaixo das chuvas e dos carrunchos. Viviam alucinados pelo calor, engordando e envelhecendo com as moscas que lhe trepavam nos lombos. O cego estava sempre adiando a data de matá-los. Esperava uma visita importante qualquer. Já não sabia há quanto tempo eles estavam em sua casa. Só sabia da sua aversão por eles e de uma iminente visita importante, quando então os mataria. Havia deixado a casca do ovo cair no chão e o porco agora a comia. Pelo menos enquanto ele come, não se lembra de mim, pensou. Os velhos e agudos dentes do porco trituravam a casca e o cego pensou então que aqueles dentes, apesar de velhos,
rasgariam a carne de suas pernas como se elas fossem manteiga. Tinha tanto medo do porco morder as suas pernas que elas não obedeciam ao seu intenso desejo de correr e permaneciam fincadas no chão, expostas aos agudos dentes velhos do porco, que agora, pelo silêncio, o cego sabia ter terminado de comer a casca do ovo e começava a cheirar o ar com seu largo, sujo e enrugado focinho de porco velho. As tábuas da escada que dava do quintal para a cozinha rangeram. Estão subindo os outros, pensou o cego, e o seu terror nesse momento foi tão intenso que ele sentiu, no escuro poço de sua vertigem, as pernas bambearem. Não posso cair, murmurou. Não posso cair. Texto muito interessante, né? O Gomes ele nos presenteia com um texto carregado de tensão e carregada também de terror. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre esse texto em específico, vamos ver alguns elementos que são usuais dentro do gênero conto. Vamos juntos olhar aqui o slide? Primeiro, nós temos, no geral, títulos convidativos em contos. Então, nós temos contos que vão atrair a atenção do leitor, que vão convidá-lo a pensar sobre aquele texto, a criar hipóteses. Outra característica, observem aqui na tela, são as escolhas de expressões de efeito. Então, a gente vai ver que cada palavra presente no conto tem a sua funcionalidade. Vocês estão lembrados que na primeira aula eu falei de uma citação do Júlio Cortázar? Ele nos dizia que o conto tinha uma espécie de batalha, de conflito. Justamente o conflito, a batalha que o escritor enfrenta para conseguir colocar as melhores palavras no seu texto. Vamos voltar aqui para o telão. Também nós temos repetições propositais de termos e estímulos aos sentidos. Vamos ver aqui juntos como é que isso está configurado dentro da narrativa de Gomes? Observem aqui a lâmina. Nós temos, de cara, um título curioso. O ovo com solenidade. Solenidade nos lembra cerimônia, formalidade. Como assim, Lóio? Um ovo com formalidade, com cerimônia, com solenidade? Por si só, o título já nos provoca a pensar. Observem também que nós temos expressões de efeitos colocadas durante todo o texto. Então, ele já começa dizendo, o cego estava quebrando o ovo para fazer omelete quando o porco entrou na cozinha. De cara, a gente pensa, o que será que tem de errado em um porco, em um ovo? O que vai acontecer? Nós já temos aqui expressões que estão sendo construídas para chamar a atenção do leitor. Observe também que o conto já começa com algumas palavras em letra maiúscula. Bacana. Vamos voltar agora para o slide para a gente ver as repetições de termos. Nós temos muitas repetições de cego, de medo e também de porco. Vocês prestaram atenção? Eu fiz questão de colocar o termo medo entre o cego e o porco, porque vai ser esse medo que vai criar toda a atmosfera de terror, todo mistério. O que será que esses porcos fizeram com esse cego? Também encontramos abaixo mais uma expressão que vai dar agora sentido, né? Que vai nos estimular os nossos sentidos. Olha lá o que ele vai dizer. Na linha laranja, nós encontramos que de sandálias e a saliva do porco era uma coisa quente e líquida, molhando o seu calcanhar direito. Nós temos aqui a expressão da saliva desse porco. Também nós vamos encontrar outras expressões, como noções de sentido, de cheiro. A gente vai ter as tábuas podres dentro desse chiqueiro saído.
entre outras marcações que vocês conseguem visualizar nesse slide. Faço questão ainda de destacar que a palavra medo pode também ser retomada, e é retomada, por uma outra expressão. Nós temos aqui nesse segundo parágrafo, observem bem, dentro da névoa do seu medo. São expressões de efeito colocadas para situar que tudo que está acontecendo nessa narrativa vai ter uma chave para ser compreendida. Essa chave para que a gente compreenda esse conto é adentrar nesse medo que esse cego tem dos porcos. Só para vocês observarem ainda mais, nós encontramos aqui mais exemplificações de como aparecem as escolhas de expressões de efeito, repetições de termos e estímulos de sentidos. O conto inteiro do Gomes nos leva a pensar sobre como foi a construção desse enredo, dessa narrativa. Conseguiram visualizar aquela citação do Cortázar, que ele diz da batalha? Tenho certeza que sim. Vamos para o desafio? Observem aqui na tela. Sabendo que vocês ficaram bem curiosos, eu imagino, para saber como foi o final do conto ou como seria esse desfecho desse conto, eu peço que vocês continuem desenvolvendo esse conflito presente na narrativa de Gomes, que é justamente o medo que o cego tem dos porcos, e que prestem muita atenção nessa construção do clímax, que é justamente o ponto de maior tensão do texto. E façam o desfecho dessa narrativa. Construam um final para ela. Certo? Uma dica só para a gente poder encerrar. Tentem manter essa atmosfera sombria, pavorosa, de pânico, de medo que esse cego possui dos porcos. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço em todos. Até mais.